Boa noite, pessoal. Tô carregando aqui a live do lado. Aguardar um pouquinho, como sempre. Quem for entrando, lembrar, copo d'água. Hoje, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falar um pouquinho hoje de amai os vossos inimigos, uma das maiores dificuldades, né? E o porquê disso. Então esse capítulo é um capítulo bom para a gente entender esse momento que a gente está com. Ele tem que ir linkando, né? Conforme eu vou falando. Depois eu vou trazer para vocês eu vou tentar, quando eu terminar todos os capítulos do Evangelho, fazer um resumo para vocês. Boa noite, Débora. Tudo bom? E aí, um resumo para vocês, por exemplo, tô com problema de perdoar, capítulo tal, tô com algum problema em relacionamento, outro capítulo, então tentar, porque é sempre assim, né? Jesus se baseia muito em histórias e experiências de vida nas quais a gente pode usar como um espelho, como um exemplo para implementar isso na nossa. E o que é legal do Evangelho segundo o Espiritismo é que ele diz o porquê. Né? Sempre diz o porquê de uma forma, tenta explicar de uma forma um pouco mais lógica, um pouco mais prática. Então eu vou começar aqui lendo. Ele sempre começa, né, como sempre todos os capítulos do Evangelho, ele pega uma passagem, né, fala sobre essa passagem, aí depois ele vem levantando alguns tópicos, os principais sentimentos aí que a gente diz relativos a essas passagens, e depois vem os espíritos e fazem alguns comentários. Nesse tema muito interessante do Santo Agostinho, em quase todos ele comenta. Então começa assim, aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, já começa com essa, né, como sempre no Evangelho, aquela no meio, né? Então, a gente pode ver os piores casos aí de crime, pessoas que cometem todo tipo de coisa. Inclusive a gente vê isso em Obsessões, em alguns livros um pouco mais profundos, que sempre existe alguém que aquele espírito ama muito. Então amar uma mãe, dependendo do caso, é lógico, a gente às vezes nem nesse ponto, infelizmente, em algumas circunstâncias se chega, mas é muito fácil. Até um criminoso ama. Mas agora amar o inimigo, aí sim tá à prova, né? Porque daí você tem que dar uma afogada no orgulho, né? Boa, o Ítalo. Então a gente tem que dar aquela afogada no orgulho, na vaidade, né? Para poder amar também essas pessoas. Boa noite, Bia. Esqueci de dar boa noite para Bia, tá? De ignorar. Então ele já começa com esse argumento, que é muito fácil amar mãe, amar pai, amar aquelas pessoas que a gente vive ali junto, próximos, né? Então ele fala, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os vossos inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, a experiência na carne, isso durante o Livro dos Espíritos, se vocês lerem, se a gente lê ali a Lei Natural, ele fala da caridade, mas também fala das virtudes e também fala de superar os defeitos e vícios. Então, o grande objetivo da nossa encarnação, a gente está aqui, principalmente, para sair daqui com menos defeitos e também, né, ao mesmo tempo, né, porque acho que é um mecanismo que naturalmente acontece quando você deixa de ser orgulhoso, você naturalmente vai ficando mais humilde. Então, é para afogar esses defeitos e fazer nascer, né, florescer esses
essas virtudes que já estão dentro de nós, né? Porque, como diz, a lei de Deus está escrita na nossa consciência, né? Como diz o livro dos Espíritos. Então, lá no nosso íntimo tem, mas existe também muito medo e egoísmo, e aí isso distorce a nossa forma de sentir, a nossa forma de se relacionar, né? Daí ele fala o seguinte: entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Por que ele fala isso, né? Porque fala amar os inimigos, ao próximo, né? aos amigos, às pessoas que você gosta, e também os inimigos da mesma forma, né? Então você tem que amar os dois, mas não necessariamente, né, a gente pode pensar que é da mesma forma, mas não. O que ele fala no Evangelho é que existem algumas palavras, e isso fica muito claro também em comunicações espíritas, que às vezes não existem palavras no nosso vocabulário para representar certos, vamos dizer, uns sentimentos um pouco mais profundos. Não existe, por exemplo, uma palavra que vai representar cada tipo, o amor em seus níveis diferentes. E não é exatamente amar exatamente com aquele... Não vou sentir ternura pelo meu inimigo, infelizmente, é difícil, né? E por quê, né? Daí ele fala até a questão das partes fluídicas, né? A questão da emissão de energia que existe entre essas duas pessoas. Existe uma tensão, né? Você chega do lado de uma pessoa que você gosta e de uma forma, e você entra às vezes num ambiente que você vê que o clima está pesado, e a gente sente isso. Se a gente parar e prestar atenção, a gente sente isso. Então, não é exatamente esse amor que a gente tem, mãe e filho, e eu vou explicar por que não fisicamente, tá? Então, se a gente vê entre a terra e o céu, tem uma seguinte descrição, né, que é do André Luiz, tá? Se eu não me engano, é o quase 10º livro da sequência. Ele fala assim, ó: há uma explicação espiritual de que o corpo do espírito é constituído de matéria rarefeita, sendo regido pelos centros de força. Centros de força, os chakras, né? Laríngeo, frontal, coronário e assim por diante. Vibrando em sintonia uns com os outros, nem sempre, com o influxo da mente. Cria um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Ou seja, eu viro uma atmosfera onde eu tenho esses centros de força e, de acordo com o meu pensamento, existe uma vibração, que é um campo eletromagnético que fica em volta de mim. Assim sendo, cada ser vibra em determinada onda, dependendo da mente. Maior ou menor será o influxo vibratório do pensamento. Esse influxo está sempre de acordo com as experiências adquiridas e arquivadas no espírito. Ou seja, eu vou ter pensamentos, né, e algumas crenças de acordo com as experiências que eu vivo. Ou seja, às vezes eu fui mandado em 3 encarnações seguidas, vamos dizer, eu fui demitido lá do meu emprego. Então eu já entro no meu emprego com um pensamento que vou ser mandado embora, né? E se eu tive várias decepções de relacionamento, eu entro no relacionamento imaginando que vai dar errado, eu vou ser traído, né? Vai dar alguma coisa errada. Então essas experiências criam uma forma de pensar na gente, e isso cria uma atmosfera em volta da gente, tá legal? Mas depois vem Kardec e fala o seguinte: o pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais, como o dos espíritos desencarnados. Ou seja, o pensamento tanto dos encarnados quanto dos desencarnados vai surtir um efeito sobre esses fluidos. Ele se transmite de espírito a espírito pela mesma via, e segundo seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. E aí ele fala o seguinte: a partir dessa afirmativa é importante enfatizar que os fluidos do ambiente são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito. Sendo assim, numa reunião de pessoas são irradiados pensamentos diversos. Se o conjunto é harmonioso, a impressão é agradável. Se é discordante, a impressão é penosa. Ou seja, está muito claro aí, né, que então eu vou chegar em um lugar de desacordo, eu tenho essa pessoa, vamos dizer, que eu tenho que amar, mas é um inimigo, né? Eu ainda trato ele como um inimigo. Então não vai ser um amor nesse nível de ternura, esse tipo de troca energética que a gente tem com uma pessoa que a gente ama de verdade. E o que ele fala aqui quando ele fala amar? Amar é não impor nenhuma barreira à reconciliação. É não ficar julgando. Ou seja, é não atacar ele. Ele já nos ataca. É não revidar. Aí ele vai destrinchar isso um pouco mais na frente. Ou seja, é uma postura de esperar, sim, de agir, tentando a reconciliação. Mas não existe confiança. Então, né, você não vai conseguir ter a mesma ternura. Mas você pode respeitar, apesar disso, né? Você não precisa levar ele para sua casa para jantar, abrir a porta da sua casa, né, se você desconfia dele, mas você tem que estar aberto a uma reconciliação sempre, né? Isso seria amar, seria respeitar esse espírito
entendendo, segundo o Espiritismo, que ele é um espírito em evolução. Ou seja, hoje ele está nesse estado, mas daqui a muitos, talvez bilhões de anos, ele vai ser um Jesus, alguma coisa assim. A gente entende que todos estamos numa evolução, né? Então a gente tem que entender e tentar enxergar, usar isso para tentar enxergar esse cara tem alguma coisa boa dentro dele. Ele está destinado a ser bom, né? Então, aí depois ele fala, ó, nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Aí fala da questão do perdão desinteressado, né? Às vezes a gente faz questão de perdoar as pessoas e contar para todo mundo que a gente perdoou ele, né? E principalmente a gente não apaga, né? Então a gente quer passar uma de bonzinho, né? A gente não passa uma borracha nas coisas e a gente sai contando para todo mundo que a gente perdoa aquela pessoa. Então ele fala muito disso, né? Em um outro... E aí a gente tem que mudar a perspectiva. Por que eu tenho que perdoar, né? Daí a gente fala da perspectiva espiritual. A perspectiva espiritual, ela mostra pra gente que a gente está no mundo de provas e expiações. Mundo de provas e expiações. Então, uma coisa que é muito clara que sempre deixam pra gente é o quê? Existem escalas de mundos. O Espiritismo fala disso dentro de a Gênese, tá? Dentro de a Gênese, Allan Kardec fala sobre isso, as escalas de mundos. Tem mundos ditosos, de regeneração, que é para onde a gente está indo, ditosos que já são mais felizes. Nós somos provas e expiações, onde a maldade prevalece. Se existe um mundo de provas e expiações, é para quê? É para ser habitado por espíritos que precisam passar por provas e expiações. Então, se eles precisam passar por provas e expiações, se nós estamos nesse mundo, é porque nós precisamos passar por provas e expiações. Ou seja, também temos problemas, né? E a gente sabe lá dentro, acho que cada um se olhar para dentro de si, sente uma dor na consciência, principalmente vocês que estão aqui numa palestra espírita buscando mais se aprofundar, porque às vezes a gente está com tanto medo que a gente nem quer ver esse tipo de coisa, porque a gente não quer olhar para nós mesmos. Mas se vocês estão aqui ouvindo e tentando se aprofundar, vocês sabem que tem muita coisa boa e de vez em quando a gente se arrepende de algumas coisas que a gente decide fazer no meio do caminho, mas esse arrependimento mostra pra gente o quê? Que está contra a nossa consciência. Então lá no fundo a gente quer fazer o certo, mas a gente ainda está meio atrapalhado nessa caminhada. E todas as outras pessoas são da mesma forma. Então esse inimigo, ele está predestinado a ser um espírito, um angelical, a cuidar algum dia de um planeta, governar um planeta como Jesus. Vai demorar muito ainda, né, no estágio que estamos. Mas essa é a caminhada, né? Então você parte desse pressuposto. E aí você entende que você precisa passar por provas e expiações. Então aquele espírito nos incomodou muito. Aí a gente tem que pensar da seguinte forma. Normalmente, o que nos incomoda, né? Quando a gente entra numa discussão. E eu quero fazer uma reflexão agora com vocês. Provavelmente vocês viram imagens de pessoas lá em Campos do Jordão, todas, né, muita gente, um próximo do outro. E eu não vou falar mal deles, não. Deu raiva, não deu? Mas agora eu vou pedir pra gente fazer a seguinte reflexão. Imagina que lá nesse monte de gente, a gente talvez estivesse com raiva, falar, tomara que pegue um Covid, não precisa morrer não, mas pode dar uma sofridinha ali pra, né, pra entender, para aprender a respeitar. Mas agora vamos fazer a seguinte reflexão. Vamos imaginar que lá é um filho, é o melhor amigo, é um irmão, é alguém que a gente tem muito próximo. E aí, como é que fica esse sentimento? Ainda quer que ele pegue um Covid? Ainda quer que ele, né? Por que muda? A gente também tem uma energia, às vezes tem uma certa raiva, que é uma energia, é uma emoção que a gente tem que sentir, tá? E aí eu volto para aquele passo do filho, né? Quando a gente está tratando de um filho. Então o filho, a gente bate para corrigir, né? E já a pessoa que a gente não conhece, a gente quer punir, porque aí já é reflexo do quê? Do egoísmo, né? Por quê? Porque ele está me incomodando. Pode ser que eu pegue Covid, pode ser que alguém que eu goste pegue Covid. Eu não estou preocupado com o todo, com ele inclusive, né, que está passando um problema. Estou preocupado comigo e com as pessoas que eu gosto. Aí eu voltei lá no princípio desse capítulo, que é o quê? Né? Amar a quem está próximo é muito fácil. Se preocupar com que meu pai não pegue Covid, minha mãe não pegue Covid, que meu irmão não pegue Covid, é muito fácil. Agora eu quero ver se preocupar com aqueles meninos lá em Campos do Jordão, que estão se aglomerando, estão indo para eventos, que eles não peguem Covid. Isso é difícil. Isso sim é sinal de evolução, né? Então, aí ele fala o seguinte: se em vez de se queixar agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e sua resignação. Olha que interessante, ó. E você vê que evolução.
né? Quando você passa a ter esse tipo de visão, você entende que você precisava ser experimentado, você percebeu o seu orgulho durante esse relacionamento, né, onde a gente criou a inimizade, e você vai agradecer a Deus por ter colocado aquela experiência na sua frente para você perceber, né, que existe ainda orgulho, existe vaidade, existe egoísmo e você precisa trabalhar isso. E ao mesmo tempo você precisa agradecer o instrumento. O instrumento de Deus foi aquele que nos incomodou, né? Aquele que às vezes nos traiu, né, nos roubou. Então, você vê como muda. Fica difícil ficar estressado, né, pensando dessa forma. Parece que, ou seja, independente do que acontecer, a gente agradece, se a gente passar a pensar dessa forma, né? Então, se a gente conseguir sentir isso, naturalmente, a gente vai estar predisposto a perdoar. E aí ele começa a falar dos inimigos desencarnados, né? Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é estado permanente dos homens, ou seja, a gente está aí melhorando. Ele não é, a gente nunca rotula, ele sempre está, é sempre um processo. A vida é um processo, né? As pessoas não são, elas estão. Que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mal reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Ou seja, eu usar sempre essa perspectiva. E aí, a questão dos inimigos desencarnados aumenta um pouquinho mais ainda, tá? Porque um inimigo desencarnado, né, que a gente cria, ou seja, quando a gente fala de vingança, ele vai, né, a vida é eterna. A gente vai continuar com esse inimigo desencarnado por muito tempo, né? Então, vamos pensar um pouco melhor, né? Muitas vezes a gente busca, tudo que a gente faz na vida, a gente está buscando bem. Até uma pessoa que expressa muito mal, ela rouba. Ela rouba porque ela pensa que vai vir alguma coisa boa daquela, né? A gente sempre pensa o bem, mas a perspectiva está atrapalhada. Então a gente tem que entender isso. A gente está em crescimento e tem gente que não leu o livro dos Espíritos, não teve uma oportunidade de conversar com alguém que pensa um pouco mais profundamente sobre a vida, como a gente teve, e essa pessoa é um completo ignorante. Às vezes a gente tem muito mais responsabilidade, mesmo que ele esteja fazendo mais mal, entendeu? Então, se alguém te ferir na face direita, aí ele vem de novo, e aí entra um conceito muito, muito legal, porque até hoje funciona, né? E era um pouco pior, eu tô vendo que isso tem melhorado, mas a questão da honra, né? Do ninguém pode pôr a mão em mim, mexer com a minha mulher, mexer com o meu marido, né? É sempre o meu, e uma questão de honra, né, que a gente se acha, né, como se alguém estivesse ferindo o que você é, quando ele fala alguma coisa de você, sendo que se aquilo não é uma verdade, aquilo simplesmente são palavras que não fazem sentido, mas a gente tem essa questão de honra, que a gente precisa se defender, né? E aí, chamar ponto de honra produz o ponto de honra produz essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa contra ofensa. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Ou seja, isso é um senso moral muito atrasado, né? É como aquele machão, né, que acha que não, né, ninguém pode fazer uma brincadeira com ele, ou que ele manda em casa e a mulher tem que, né, abaixar. É uma coisa muito antiga. Isso tem sido, graças a Deus, né, eu tô vendo, isso tem uma evolução, lógica, ainda tem muito, né, a gente é muito orgulhoso. O que fica muito claro quando é orgulho? Vamos dizer que alguém faça uma brincadeira com a gente. Isso é uma reflexão assim. E às vezes, se tivesse nós dois, né, eu e a pessoa, num lugar, eu sei que eu já passei muito por isso, e a pessoa brincasse comigo, não teria problema nenhum. Aí, de repente, essa pessoa faz exatamente a mesma brincadeira, ela estava na mesma intenção, só que tem outras pessoas na sala e elas dão risada. Aí mexe com a vaidade, aí mexe com o orgulho. Aí você vê como aumenta. Ou seja, é uma pressão externa que está me mudando, está mudando a minha resposta do lado de fora. É a mesma palavra, só que tem mais gente vendo. Então eu estou muito mais preocupado com o julgamento de quem está olhando, em ser aceito por aquele grupo, do que realmente com o que a pessoa falou. Isso mostra claramente que é um personagem meu ali, que quando ele está no meio das pessoas, ele não pode mostrar certos defeitos, mas para algumas pessoas ele mostra. Então é muito reflexo do orgulho. E aí ele vem falar da vingança. A vingança, aquele prato fio que se come, né? Daí ele fala sobre o quão ruim é a vingança, né? Que é um hábito que a gente vem trazendo há muito tempo. E às vezes a gente fica ali, né? Ele comenta até, a gente finge uma amizade,
né? Quando a gente é mais fraco, a gente espera a pessoa baixar a guarda, quando ela menos espera, vai tomar um veneno, eu vou falar por trás, vou, né, atrapalhar a vida dela. Ou seja, como é feia a vingança, né? Ele falou que, e aqui ele coloca um ponto, é muito mais legal uma pessoa que é honesta e fala o mal na sua cara. E isso é verdade, né? Se a gente pensar, do que aquela pessoa que vem, né, e faz esse tipo de aproximação toda articulada, te engana e no momento de fraqueza vai lá e passa a perna. Isso é muito feio. Isso cria aí relacionamentos longos aí de desencarnados atrás de desencarnados, né? Porque esse relacionamento não acaba tão cedo. E todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, olha o que ele diz, bem forte, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem a caridade não há salvação. É inaceitável dentro do espiritismo, conforme o autor, você querer se vingar de alguém. Tá? Então, né, se quer continuar na doutrina, tem que rever muito, e tiver esse tipo de pensamento, tem que rever muito bem esse conceito. Rever muito e pensar por que está querendo isso, entender sobre esse egoísmo, sobre esse ódio que está aí dentro, né? A gente tem que pensar muito. E acontece, né? Acontece. A vida às vezes coloca umas provas e a gente nem sempre está pronto para elas. Mas a gente, no mínimo, como espíritas, a gente tem que frear esses impulsos, né? E fazer a nossa reforma íntima. Porque querer se vingar está fora de questão. A gente está indo para um mundo de regeneração e isso é uma maldade daquela fria que você pensa e você articula e você executa em longo prazo. Então é um estado já, não é um sentimento, não é uma impulsão, né? Aí fala do ódio. Tomai sobretudo a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo, né? Ou seja, essa é a maior prova de caridade. Isso fala no capítulo 9, se eu não me engano. Perdoar a quem te odeia. É a maior prova de caridade que a gente pode ter, né? É o maior desafio. Como falou, amar quem nos ama, mãe, pai, irmão, é muito fácil. Eles querem bem da gente. Agora, amar quem nos odeia, quem nos prejudica, aí sim tá uma dificuldade muito grande, né? Tem que passar por cima do orgulho, né, e do egoísmo e ter essa perspectiva do espiritismo. Sempre trazer essa visualização. Esse espírito, hoje, ele pode ter atitudes agressivas, mas ele está predestinado, né, a ser um ser perfeito. Ele vai ser um anjo, ele vai cuidar, ele vai fazer caridade. Ele só está no meio desse caminho ainda, ele ainda não chegou, mas ele vai chegar lá. Então ele fala aí sobre o duelo, né? O duelo era uma coisa antiga que tinha, né? E aí um trecho muito interessante de Santo Agostinho, que é o seguinte, ó: em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem coragem de suportar as ofensas. Olha que forte, né? Então, ele diz aqui, basicamente, que seria, a gente acha que a gente vai para um duelo porque a gente é corajoso, mas seria muito mais corajoso enfrentar, né, essas ofensas. Ou seja, acalmar o orgulho, né, acalmar a vaidade, é muito mais corajoso do que simplesmente fisicamente enfrentar alguém. Mesmo que isso seja, você esteja correndo um risco de morte. E isso se amplia pelo que ele falou no capítulo, no trecho anterior, que ele fala sobre aquela cultura, né, da honra, né? Então você imagina isso ainda, porque quando você fizer isso, né, muito provavelmente, até hoje acho que ainda vai acontecer, dependendo do meio que você tiver, se alguém te chamar para uma briga, para um duelo, que era, né, na época, e você fugir, você vai ser tido como um covarde. E você vai ser, né, ou seja, você não vai ser aceito talvez por um grupo. E o seu valor tem que ser maior que isso. Aí tem que ter muita coragem, muita força de vontade. E aí sim, né? Daí é até legal um trecho que ele fala aqui, ó, de Caim. Caim, que fizeste com teu irmão? Foi-me necessário derramar o sangue para salvar a minha honra, ele falou, né? Responder a ele essa voz, né? Ela, porém, retrucará. Procurastes salvá-la perante os homens, por alguns instantes, a sua honra, né, que restavam da vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Ou seja, você salva, né, para manter a sua honra naquele grupo, por o seu período de encarnação, e depois vai sofrer desencarnado. Isso é verdade. Então,
E aí tem uma nota até que ele mostra que realmente os duelos têm diminuído muito, né? No final do capítulo ele fala, tá? Eu vou passar aqui, e isso o Espiritismo deve extinguir essa questão aí, né? Com o pensamento de caridade, fraternidade, né? Até o final dos tempos. Eu vou falar só num trecho aqui de Pai João, eu vou ler para vocês, que é muito legal, que ele fala o quê? É um trecho que fala assim, para a gente amar o nobre sobre obsessor. Então a gente está falando sobre tudo isso, a gente está falando às vezes de encarnado sobre para encarnado, mas a gente falou também do obsessor que às vezes ele vai, né, continuar atrás da gente mesmo depois, né, de desencarnado. Então, amar os nossos obsessores. Olha que legal que Pai João fala no livro Fala Preto Velho. Ó, toda vez em que oramos para afastar um obsessor de nós, na verdade, criamos uma reação e energeticamente oferecemos campo para maior aproximação. O efeito é contrário ao desejo da oração. Ou seja, eu entro na vibração de ódio dele e isso me aproxima dele. Toda vez que há uma sintonia e um espírito aproxima para prejudicar ou tornar a vida de meus filhos mais tormentosa, chamamos isso de pressão. Ou seja, a força que vem de fora para dentro da vida mental. Ou seja, eu estou sofrendo uma pressão externa. Como aquela pessoa que brincou comigo, é uma pressão externa. E toda vez que os fios cedem à pressão e escolhem sentir e viver do mesmo jeito que a entidade propôs, então se estabelece a obsessão, com a força de dentro para fora da vida mental. Ou seja, vai vir uma tentativa de obsessão e ele vem me influenciar, pensamentos, sentimentos, mas o que determina se eu vou ser obsidiado ou não é o quê? É se eu vou entrar nessa frequência. É uma reação de dentro para fora. Então a gente está sempre no controle, apesar de ser difícil muitas vezes, mas a gente sempre tem a condição. E aí é recondicionar os pensamentos. Orar mais, mudar tipo de leitura, mudar tipo de música, mudar as companhias, os lugares que eu frequento. São possibilidades para eu começar a mudar a minha forma de pensar, me condicionar externamente bem, né? Vem esse condicionamento ruim, mas às vezes eu também estou no meio bom, e isso, então, de dentro não vai vir essa resposta que ele está esperando. E aí, querer afastar a entidade pela prece é atraí-la para mais perto. É por isso que muita gente não se sente bem depois de uma oração mal orientada. Olha que legal. Então, a gente pode orar mal também, né? O obsessor que mora na mente de vós, vocês, não pode ser expulso. Ele tem que ser amado, tem que ser acolhido. O desejo de ficar livre de sua atuação, com asco e rejeição, só atrai mais ainda. Quem ora para ir embora, amarra. Quem acolhe com amor, liberta. Isso serve até para o amor, né? Quem rejeita seus obsessores como se nenhuma responsabilidade tivesse para com eles, está desprezando os frutos da própria plantação e querendo ignorar a colheita a que todos seremos submetidos diante das leis sábias e justas da vida. Ou seja, eu estou me revoltando contra Deus. É uma lei. Eu provavelmente agi, né, de forma errada. Se eu parto do pressuposto que o Espiritismo parte que Deus é justo, é bom, ele existe. Então, se isso está acontecendo comigo, é justo, é bom. E tem um motivo educativo para isso. Né? Não punitivo, educativo. Porque Deus ama. Quando a gente ama, a gente educa, a gente quer a melhora. Quando a gente não ama, a gente pune. Por isso que leis como pena de morte, aborto e coisas do tipo não podem ficar nas nossas mãos. Porque a gente não ama essas pessoas. Né? Às vezes até ama e nem sabe. Né? Por exemplo, num aborto. Pode estar vindo uma pessoa que a gente ama muito ali e a gente abortou antes. Pode acontecer. Tá? Sem julgamento, tá, gente? Só pra gente pensar. Então, eu vou pedir aí para vocês se acalmarem. Né? Eu vou fazer no final, hoje, ao invés de fechar com o Pai Nosso, tem uma oração do Pai João desse mesmo capítulo, tá? Pra gente praticar um pouquinho o perdão. Então, quando estiver bem elevado, ao invés de fechar com o Pai Nosso, a gente fecha com essa oração. Tá? Eu vou pedir para vocês se acalmarem aí. A gente vai para as nossas vibrações. Quem quiser pegar um copinho d'água, rapidinho. A gente foi orientado, tá? Que está sendo magnetizado, está sendo fluidificada essa água magnetizada, né? Então, vale a pena. Eu vou pedir para vocês se sentarem num lugar confortável. Relaxarem os braços, as pernas. A gente vai começar esse relaxamento de cima para baixo hoje, tá? Vocês vão sentindo e vai descendo sobre vocês uma luz azul. Imagina aquele azul meio clarinho que acalma. No topo de suas cabeças vocês vão sentindo. Vai descendo pela sua testa,
Quando chega na sua testa, você sente que os músculos da sua face começam a relaxar. Na testa, ali na região dos olhos, vai relaxando, suas pálpebras ficam pesadas. É como se a musculatura desligasse. Vai descendo essa luz azul, ali pelo seu pescoço, pelos ombros. Enquanto você vai sentindo isso, seu mentor espiritual, mentaliza ele, ele vai se aproximando e vai canalizando também sobre o seu chakra coronário uma luz branca. Você vai recebendo, mas vai continuando o seu relaxamento, vai sentindo os braços relaxando, o tronco relaxando. E agora você vai sentir muito bem o peso do seu quadril sobre a cadeira, sobre o sofá, onde você estiver. Você vai sentindo a sua perna relaxando. Sente seu tornozelo, os pés, tudo relaxando. E vai descendo sobre você esse passe, essas energias, renovando. Vai descendo pelo topo da sua cabeça, pela sua coluna. Essa luz branca vai tomando conta do seu chakra frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico. E do esplênico se espalha. Vai desfazendo essas energias acumuladas, algum estresse do dia, alguma emoção mais forte. Essa energia vai se movimentando. Vamos tirando todo esse tipo de energia cristalizada. Energia feita para ficar em movimento. Seu corpo emocional vai se recuperando. Você vai puxar uma respiração e você vai sentir como se uma luz estivesse entrando pelo seu peito. Ela entra, toma conta do seu corpo e você solta todo o estresse, todo o mau sentimento. Recuperado, a gente vai expandindo essa vibração para o seu corpo mental, limpando formas, miasmas, pensamentos. A gente curou o emocional e agora a gente vai desligar o mental. Não aconteceu mais nada de ruim nesse dia. Tudo que aconteceu é para aprender, é para absorver, refletir. E os sentimentos vão embora. Estão aí só para ensinar. Enquanto isso, vamos tomando conta da sua casa. Vento solar vai entrando pelas portas e janelas. Vai limpando quarto, banheiro, cozinha, despensa. As egrégoras ruins que tenham vão sendo desfeitas, formas, miasmas, pensamentos. A gente vai levantando as proteções da casa. Uma plataforma de aço no piso em 1, 2, 3. As laterais em aço em 1, 2, 3. E uma cúpula de aço fechando. 1, 2, 3. Água crística nas portas e janelas. Vamos criando uma conexão ali com o farol de Ismael. Caso algum irmãozinho esteja aí, a equipe espiritual queira nos ajudar a encaminhar, a gente vai ajudando também com a força do nosso pensamento. E encaminhando para o farol de Ismael em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. A gente vai agradecendo por esse passe, por essa limpeza. E agora a gente vai expandir essa energia que a gente recebeu na forma de vibração. Tragam aí para o peito, para o cardíaco, os melhores sentimentos. E com a força do pensamento, eu vou pedir para vocês visualizarem essa energia tomando conta de todo o seu bairro, de toda a sua cidade, ampliando esses sentimentos e mentalizando, tomando conta de todo esse país. Vamos nos unindo com outros focos de luz, tomando conta de todo esse continente.
de outros continentes. E vocês vão visualizar esse planeta tomado com essa luz branca que a gente estava visualizando agora há pouco. Se por algum acaso você visualizar algum ponto escuro, reforça essa luz, mentaliza. A gente vai cumprimentando, elevados que estamos, a nossa Mãe Maria, a Jesus, e vamos vibrando. Primeiro, pelo próprio planeta, pelos reinos vegetal, mineral, animal, todos esses aí, que nem sempre a gente respeita tanto, e mesmo assim possibilitam a vida do homem nesse planeta. Mais respeito, mais amor por eles. Vamos vibrando, agora sim, por esse reino nominal e principalmente pelos grandes tomadores de decisão, os que podem ganhar dinheiro às vezes no momento de pandemia. Muito amor para eles. Isso vai reduzindo o egoísmo. A gente vibra amor para que eles distribuam essa vacina o mais rápido possível. Sem pensar em ganhos financeiros, vantagens, e só no bem da população. Vamos vibrando por todos os países, em especial, sempre lembrando daqueles que a gente nem estatística tem, algum paísinho na África, na Ásia. Muito amor para eles, que tenham muita força. Vamos vibrando por todos que estão em leitos de hospital, em especial aqueles que precisam de um leito e não têm. Vibramos por todos que trabalham nos hospitais, todos esses serviços essenciais que não pararam, essas pessoas que ficam em risco. Vibramos por todos que têm problemas financeiros, de saúde, sociais, que sejam acolhidos. Vamos vibrando por todas as instituições que trabalham nesses momentos de crise. Vibramos em especial pela nossa casa, Farol de Ismael, essa casa que nos acolhe com muito conforto, com sua simplicidade, do jeito que tem que ser. Vamos vibrando por todos os trabalhadores, por todos os atendidos, nessa live fora. Vamos vibrando por algumas pessoas em especial. Por Cesário Bom Tempo, está se recuperando. Por Marcos Alberto de Oliveira, está lá no Vivale. Vamos vibrando pela Nazaré de Melo Vasconcelos, pela Joyce Vasconcelos Silva, pelo Olímpio Borges da Silva, pelo Jefferson Juliano Vasconcelos Júnior, pelo Samuel Borges Silva, pela Helena Vasconcelos Borges Silva, todos eles na Rua das Datilografias 41, Novo Horizonte. Vamos vibrando por Antoinette Baclos Alouan Santos, na Rua Romeu Carnevale 213, no Jardim Bela Vista. Vamos vibrando pela Lívia Fácio Mazati e o Bruno Xuslinovics Pires, no condomínio Vila Suíça, Avenida São Francisco, Avenida Francisco Roldão Sanches, 105B2, Altos da Boa Vista. Vamos vibrando pelo Osvaldo Inui, internado na UTI do Vivale. Vamos vibrando também pelo Hélio Inui, também internado no Vivale. Vamos vibrando pela Maria Luísa Oliveira de Jesus, no Hospital IGESP. Deixa eu ver se tem mais alguém. Se tiver mais alguém, pessoal, mentaliza, tá? E agora a gente vai vibrar por nós mesmos. E ressaltando o que a gente conversou hoje, eu vou fechar com uma oração um pouco diferente, que é sobre o perdão. Então, se vocês precisam perdoar um pouco alguém, eu peço para que vocês mentalizem essa pessoa durante essas palavras. Pai de bondade, estou me sentindo pesado. Sinto
que além das minhas deficiências, ainda estou atraindo a dor e a doença de outros corações. Então, Senhor, já que estou como enfermo carregando vários outros, venho te pedir por todos nós. Vós que sois o médico divino no trato das nossas enfermidades, escuta nosso clamor. Espero esquecer a minha dor e a minha necessidade por um minuto que seja e acolher com todo o amor que tenho essas almas que, por alguma razão justa e necessária, encontram-se junto comigo. Banha-nos a todos na sua energia de paz. Eu penso nesse instante como se cada um de nós estivéssemos em vários leitos e de mãos dadas, suplicando seu bendito amor e bondade. Senhor, tem piedade de nós. Se estamos juntos na condição de enfermos da alma, é porque somos mendigos do teu amparo. Eu os acolho com afeto e suplico teu colo para todos nós. Graças a Deus. Assim seja. Bom, gente, espero que estejam todos bem. A gente pode sentir alguma coisa, tá? Uma proximidade, porque nem sempre essas pessoas estão encarnadas, tá? Então agradeçam pela oportunidade, mantenham esses bons pensamentos, tenham uma ótima noite de sono, fiquem com Deus. E obrigado pela paciência, pela audiência, né? Tchau, tchau, gente. Até mais.